Livro A Glória do Ministério da Nova Aliança. Capítulo 1. Tema desta semana: o único ministério. Meta de hoje: leitura das páginas 9 a 12. A Igreja dá sequência ao ministério iniciado pelo Senhor. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu aos seus discípulos e disse-lhes para permanecerem em Jerusalém, conforme Atos capítulo 1, versículos do 3 ao 5. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Para começar o seu ministério, Jesus teve de receber o Espírito Santo sobre ele. Da mesma maneira, para iniciar o ministério da nova aliança, era necessário que a Igreja recebesse do alto a promessa do Pai, que é o batismo, o derramamento do Espírito Santo sobre ela, o que ocorreu no dia de Pentecostes, versículo 8. Somente assim a Igreja pode executar a obra de Deus, estando cheia do Espírito Santo. Portanto, querido leitor, este é o princípio número 1, o qual eu rogo para que seja guardado em seu coração. Se você quer ser útil no ministério da nova aliança, você tem que se encher do Espírito Santo. O ministério da nova aliança é único. Logo no início de Atos, lê-se: para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se extraviou, indo para o seu próprio lugar. Atos 1:25. Aqui há uma referência ao preenchimento da vaga deixada por Judas, que se enforcara. Temos a indicação de que o ministério era único pela expressão neste ministério. Esse único ministério da nova aliança é o que está executando a obra de Deus. Louvado seja o Senhor por nos haver incluído nele. Em Atos, quando os apóstolos foram a Samaria, Simão queria receber o poder do Espírito Santo mediante compensação financeira. Pedro o repreendeu com estas palavras: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Atos 8:21. Esse ministério é único e não é qualquer pessoa que pode fazer parte dele. Deus, pela sua infinita misericórdia, nos inseriu nesse ministério. Ainda que não merecêssemos, devemos dar glórias a ele. O ministério da nova aliança iniciou-se com Jesus, que fez o trabalho necessário para gerar a Igreja. Após sua morte e ressurreição, esse trabalho na esfera terrena precisa ser levado adiante. Por isso, esse ministério foi entregue à Igreja, que deve continuar a obra de Deus na terra. A liderança no ministério da nova aliança. O ministério da nova aliança possui liderança. Não é um ministério sem rumo, sem direção. Desde seu início em Jerusalém e após o Pentecostes, o Espírito Santo conduziu homens a tomar a liderança na obra. Inicialmente, essa tarefa coube aos 12 apóstolos, os quais têm posição especial
nesse ministério, no plano de Deus, em sua economia. Eles são os que acompanharam o ministério do Senhor Jesus a partir do batismo de João, sempre ouvindo os seus ensinamentos. Foram testemunhas oculares de seus feitos, de sua morte, ressurreição e ascensão. Realmente era um grupo especial, pois não foram muitos que seguiram Jesus em todo o tempo e em todos os lugares. Eles tinham de ser escolhidos pelo próprio Senhor. Foi, sem dúvida, um ministério muito honrado por Deus. A importância dos primeiros apóstolos. Em Apocalipse podemos ver a posição de honra desse grupo de apóstolos, ao lermos sobre os fundamentos da muralha na Nova Jerusalém. A muralha na cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21:14. Veja que honra, pois os nomes deles estão nos fundamentos da cidade. O livro de Atos também mostra a importância desses 12 discípulos. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Atos capítulo 1, versículo 21 ao 22. Era requisito necessário que aquele que ocuparia a vaga de Judas, completando os 12, tivesse acompanhado Jesus desde o seu batismo por João até ser elevado às alturas. Isso era importante, porque os judeus procurariam fazer de tudo para negar a ressurreição de Jesus, dizendo que era tudo uma mentira e que os apóstolos inventaram essa história. Ora, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Contudo, os 12 estavam lá como testemunhas oculares desse fato. Graças a Deus, nós temos o testemunho dos 12 apóstolos.